Fique agora com o programa Consciência em Movimento, com Sandra Ribeiro, educadora física, psicóloga e reikiana. Mais um programa da Rádio e TV Fraternal. Olá, ouvintes da Web Rádio Fraternal. Aqui Sandra Ribeiro, programa Consciência em Movimento. Hoje nós estamos com uma novidade aqui. O Ricardo veio para compartilhar e para ajudar, dar um up aqui no nosso programa, né, Ricardo? Vamos tentar, né? Vamos fazer o possível. Tentar contribuir com aquilo que já é tão bom já. Legal, então. Então vamos lá. Hoje, qual é o tema de hoje que nós pensamos em fazer? Né? O tema é prece com consciência. É isso mesmo? Uau! Nossa, mas para que consciência? E para que prece? Né? O que você acha? Para que a gente tem a prece? É importante, né? A prece, a gente logo nos remete à conexão, né? Conexão, pedido, né? Alinhamento, você corpo, matéria e espírito, buscar, né? Normalmente a gente fala que a prece é a conexão, mas é sempre no intuito de você pedir e agradecer, né? Mas a gente geralmente faz prece só para pedir, né? Dificilmente a gente faz para agradecer, né, Sandra? Isso! E como é que a gente... Já respondeu uma das perguntas que eu ia fazer, né? Como é que a gente faz a prece normalmente? Né? Normalmente a gente está pedindo, tá? Ai, Deus me dá, ai, Deus, né? Me dá, seja lá o que for, né? Saúde, é dinheiro, é trabalho, é um namorado, é uma namorada, é um filho, né? Sempre é coisa material, né? A maioria das vezes é material, e raramente nós pedimos alguma coisa que seja um pouco mais, né? O que a gente não costuma pedir? Seria esse um pouco mais, né? Um pouco mais. Será que se a gente pedir intuição, sabedoria, né? Estou precisando de dinheiro, ou de trabalho, ou eu quero ter um filho, eu quero arrumar um namorado, uma namorada, né? Quero comprar um carro, quero comprar uma casa, são coisas materiais. E se a gente pedisse de forma diferente, ai meu Deus, me dá intuição, me abre um caminho, né? Me dê sabedoria para eu encontrar os caminhos abertos para eu chegar onde eu quero, onde eu preciso. Né? Raramente a gente ora assim. Sim, né? Raramente a gente pede esse tipo de coisa. Normalmente a gente pede a coisa pronta. Né? O arroz vem já quente. Mas aí podemos dizer que existe uma maneira certa de fazer prece? Então, maneira certa. Eu vou contar uma historinha. Uma historinha que todo mundo, acho que né, a maioria de nós aqui conhecemos, né? A prece é assim, uma cidade do interior, onde morava na rua, na praça. Engraçado que toda cidade do interior tem uma praça, não tem? Sim. E naquela praça existia também uma igreja. Nossa, toda cidade do interior tem uma praça e tem uma igreja. Então, e aí morava nessa praça tinha um morador de rua lá, que se chamava Zé. Todo mundo chamava de Zé. Ô Zé, né? E interessante que ele, todos os dias, no mesmo horário, dizem que era ao meio-dia, ele entrava na igreja, ficava ali em pé, a igreja vazia, não tinha ninguém, ficava em pé, olhando lá para o altar, mas ele ficava tipo 5, 10 minutos, né? E saía. E isso era todos os dias, na mesma igreja e no mesmo horário. Aí, o padre ficou né? Todo mundo o conhecia, tudo, mas o padre começou a ficar intrigado, né? Por que será que ele entra lá, não faz nada, né? E sozinho, a igreja vazia, o que ele faz ali? E ele chegou no Zé e perguntou, Zé,
o que você está fazendo todos os dias? Por que você entra na igreja todos os dias nesse horário? Aí o Zé respondeu, olha, eu não tenho as palavras rebuscadas, as palavras lindas que vocês têm, então eu não assisto a missa por causa disso, porque eu não entendo muito, né? Ele não era letrado, né? Não tinha alfabetizado. Mas quando eu entro aqui todos os dias, eu olho para o altar e na minha mente eu olho e falo, Jesus, eu sou o Zé. Então eu acho que Jesus me ouve. Então é isso que eu venho fazer. Teve um dia, um momento da vida dele, que ele ficou doente. E aí foi o padre, interessante, né? O padre levou o Zé para o hospital e acompanhou, né? Porque ele não tinha ninguém. Começou a acompanhar o tratamento do Zé. Aí teve alguns episódios, né? Todos os dias. A enfermeira que ficava no horário do almoço ali, começava a observar o Zé. E todos os dias, ao meio-dia, ele olhava para uma parte do quarto, um ponto do quarto, e começava a dar risada. E dava a impressão que ele estava conversando com alguém, mas, né, a enfermeira olhava lá e não via ninguém. Aí ela foi comentar com o padre, que estava acompanhando o tratamento dele, e aí o padre perguntou, foi até o leito dele e perguntou, Zé, o que está acontecendo, né? Todo dia, esse horário, antes você ia na igreja, agora você não, né? O que você faz? Porque o pessoal não olha para lá e não vê ninguém, e você está rindo, parece que você está conversando. E aí o Zé falou para o padre, né? Então, quando eu podia, eu ia até a igreja e falava para Jesus, Jesus, aqui é o Zé. E aí, depois que eu vim para cá, todos os dias eu encontro Jesus naquele ponto e ele fala para mim, Zé, aqui é Jesus. Né? Então, se você perguntar qual é a melhor prece que existe, né? É aquela que você sente quando você está fazendo. É simples. Não precisa de palavras rebuscadas, não precisa de decoreba também, né? Normalmente a gente tem uma outra forma de nós fazermos a prece, que é, por exemplo, Pai Nosso, a oração de São Francisco, Ave Maria. Tem aquelas palavras ali e a gente, às vezes, faz no automático, a gente não sente. Fala porque tá na língua, tá na mente, e você joga, né, para o universo, Pai Nosso. E é interessante que às vezes você vai até antes de dormir, né, a gente fala, faz uma prece. E antes de dormir você começa a fazer a prece, Pai Nosso que estás no céu, aí você vai terminar no dia seguinte, né? Lembrar que você só foi na primeira frase, que foi tão no automático que você nem sentiu, né? Então, qual é a melhor? A melhor é aquela que você sente. Então, talvez prece, podemos dizer, Sandra, que a gente tem que se preparar para fazer uma prece, ou seja, não é a questão do automático, que nem você colocou, na questão antes de dormir. Normalmente a gente vai para a cama já com sono. E nós não nos preparamos, nós nos preparamos para dormir, mas não nos preparamos para fazer a prece. Isso talvez seja uma falha. Talvez seja uma... Como nós estamos, principalmente ultimamente, no piloto automático, sim, a gente se deixa levar por esse piloto automático até na prece, né? Então, o adequado tá. De repente, se você fala assim, eu consigo fazer a primeira frase, seja da prece que for, da oração que for, mas se você faz aquela primeira frase com o coração, com consciência, eu acho que já vale. Né? Se você não consegue, o cansaço está muito, ok, mas você está consciente daquilo. Aí, é uma das frases que eu faço
consciente ultimamente. Depois que eu parei para pensar, né, nisso, é a oração de São Francisco, né? A primeira frase ali é: Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. Às vezes eu não consigo, tá tão assim, né? A vida da gente tá tão corrida, mas eu entro no carro, às vezes não consigo fazer a prece inteira, mas essa frase eu falo com consciência. Aí eu lembro do Zé, né? Isso, para mim, faz a diferença. Sim, porque automaticamente essa questão do decoreba, como você citou, é uma coisa aí do automático, né? É porque talvez a maioria das pessoas pense que eu preciso de fazer a prece do Pai Nosso inteiro, porque se eu não a fizer, não estaria sendo correto, né, no meu pedido. Mas talvez aquilo que você colocou, um agradecimento, né? Obrigado, Pai, por este dia, talvez seja uma prece tão completa quando você traz isso de dentro do que você fazer uma prece, sabe, toda complexa, né? Então, ou talvez o melhor, talvez seria não ter essa diversificar, talvez seria uma chance. Não. Diversificar, por exemplo, não fazer sempre a mesma prece. Também, isso ajuda bastante. Porque automaticamente sai daquela questão do automático e passamos a entrar numa coisa que é mais conexão. E é interessante porque isso trabalha a nossa mente. Se a gente está no automático, pega um Pai Nosso e faz todos os dias a mesma coisa, aquele caminho, então é a mesma coisa comer arroz e feijão todos os dias. Sim. Né? Agora, se você, hoje, eu faço essa, hoje eu fiz essa, mas eu fiz com sentimento, com coração, com consciência. Amanhã eu vou mudar a frase, mudar a prece, né? Às vezes eu não consigo falar, Senhor, fazei-me instrumento, mas eu lembro do Zé. Aí eu falo, Jesus, aqui é a Sandra. Né? Tá, já tá bom. Né? Naquele horário, porque assim, naquele momento eu estou me conectando. Né? A prece, como você falou, é conexão. Então, né? Qualquer coisa serve de acordo com aquilo que você está sentindo. E vem aquela questão, né? Ele sabe tudo que nós precisamos, ele nos conhece muito mais do que nós mesmos. Com certeza. Então, não precisamos, às vezes, falar tanto. É aquela questão de, oi, eu sou o Zé. Pronto, ele já sabe que... Exatamente. Né? O fato de você estar essa manifestação, essa coisa tão espontânea, é uma coisa que vem do coração, né? Dele, né? E aquilo que sai da boca nem sempre é o verdadeiro, mas aquilo que sai do coração é o que nos traz a verdade. Exatamente. Né? E aí tipos de prece, Sandra? O que podemos falar sobre tipos de prece? Nossa, gente, tem a prece automática, né? É um tipo. Sim. Né? Tem aquela prece da súplica, que a gente só reza, meu Deus, hoje vou pedir a Deus um namorado. Não. Ou então, hoje eu vou pedir meu carro, meu carro, minha casa. Ou então a minha, sei lá, qualquer coisa, né? Que seja material. Então a gente vive suplicando para Deus. E é engraçado que assim, muitas vezes a gente se coloca como a vítima, o coitadinho. Ai, Deus, você está olhando para mim? Você vai me dar isso, né? A gente fica... às vezes, até inconscientemente, né, brincando com Deus nesse sentido, porque às vezes a gente pede coisas que ele olha pra gente e fala assim, não, você não está pedindo isso pra mim. Você não está pedindo isso. Eu dei a vida. Agora é você que tem que fazer da sua vida, né? Dar as condições, né? Ele dá as condições para a gente conseguir, principalmente o material, né? Então é uma coisa que acredito eu que hoje, digamos assim, a gente tem estágios, né? Na infância a gente aprende, Papai do Céu, me dá isso, me dá aquilo, né? Mas conforme você vai evoluindo, né? Você tem um pouco mais de consciência. Papai do Céu já me deu a vida. Agora, o que eu vou fazer dela? Sim. Né? Como é que eu vou conseguir aquilo que eu preciso, materialmente falando? Então,
né? Ou o Os que eu estou caminhos. fazendo para merecer, né? Aquilo que eu estou pedindo, né? Mais Sandra? uma, né? Mais uma. Às vezes a gente não. Vai entrar numa pergunta aqui, né? Mas deixa eu só terminar a súplica, né? A automática, a súplica. Tem uma outra forma que é muito interessante, a barganha. Eu vou rezar para Deus para conseguir, seja lá o que for. Mas se eu conseguir, aí eu vou até a igreja X ou Y levar de joelhos uma vela, né? Essa é uma forma de barganha. Aqui a gente não está falando o que é certo e o que é errado, mas são as formas com que a gente entende, né? E provavelmente nós já passamos por isso, né? Então, trazer um pouco para a consciência, não precisamos mais disso. Mas tem gente que precisa e tudo bem, né? Então, mas ter consciência é isso, é perceber que essa é uma forma de barganhar com Deus. Se eu conseguir esse intuito, esse objetivo, eu vou fazer algo como se Deus precisasse daquilo, né? Deus não precisa da nossa troca. Sim. Né? Então, são formas. Cara, eu vou fazer uma perguntinha. Qual foi a última vez que você, se quiser responder também, cara, foi atendido numa prece? Né? Parar para pensar, nossa, nem lembro mais, né? Será que eu fui atendido? Será que eu fiz a prece e consegui? Ou, né? Então, É que a gente pede tanta coisa, que é difícil você lembrar até daquilo que você foi atendido, porque são tantas coisas que a gente pede, que as coisas, quando que elas vêm pra gente, a gente acha às vezes que foi até sorte, né? Nossa, que sorte que eu tive. A gente nem acredita que nós somos merecedores, às vezes, de algumas coisas. Sim. Então, E aí tem a outra pergunta, né, que vem logo em seguida, o que você pediu? Então, a gente não lembra, porque a gente pede tanta coisa, né? Exatamente, né? Tá. E aí tem outras formas, né? Às vezes eu imploro, me coloco como uma vítima e fico implorando, Deus, me dá isso, me dá isso, me dá isso, me dá isso. Ou faça isso, né? Tem uma outra forma que é inconsciente. Muitas vezes a gente não percebe, mas às vezes a gente passa por esse tipo de processo. A gente impõe, briga com Deus, né? E impõe. Não, eu quero isso e Deus vai me dar. Já ouviu isso? Já ouviu, então? Então, né? Não é, a gente não está colocando certo ou errado, mas existe, né? Já ouvi muita questão de falar que às vezes a gente tem que brigar com Deus para ser atendido. Ouvi muito. Então, ouvi muito será que é com Deus que a gente tem que brigar ou com as nossas sombras, né? Exato, não sei, né? Mas tudo bem. Então, qual é a melhor forma de você ser atendido? Olha só, a melhor forma, né? É o ponto. Jesus aqui é o Zé, é a Sandra, é o Ricardo. Sim. Né? E colocar a intenção. Qual é a intenção? Eu preciso disso, de alguma coisa naquele momento, mas eu não vou pedir exatamente aquilo. Eu, Sandra, estou aprendendo. Peço intuição, peço que os caminhos se abram e que eu consiga enxergar, né? Entendi. Tá? Então, eu acho que a gente pode entrar para a oração de São Francisco. Dá tempo? Dá tempo? Acho que dá. Então, oração de São Francisco. Eu trouxe porque nós estamos no mês de outubro, comemorando os animais, né? Comemorando Francisco de Assis, que ele ajudou os animais, mas ele ajudou a humanidade, né? Dando exemplo. E trouxe a frase, a oração dele, que para mim faz tanto sentido, porque eu consigo me conectar. Não que as outras não consigam, mas essa para mim faz muito sentido, tá? Senhor, fazei-me instrumento da tua paz. Quando eu falo essa frase, será que eu estou falando realmente? Não estou me colocando como instrumento da paz? Estou tendo atitudes de
de paz. Né? Onde houver o ódio, que eu seja um instrumento do amor. Será que eu estou falando isso de coração ou estou só? Será que quando acontece alguma coisa na minha vida eu consigo ser esse instrumento? Trazer o amor? Na ofensa, eu consigo trabalhar o perdão dentro de mim? Não adianta falar que é porque o outro fez algo com o outro e eu coloco ali, né? Você tem que perdoar. Não, primeiro você, né? Na discórdia, eu consigo trazer a união. Na dúvida, eu consigo ser instrumento de fé. Eu acredito naquilo que eu estou falando. Eu acredito em Deus. Eu acredito no universo. Acredito em mim, nas minhas palavras. No erro, eu consigo trazer a verdade e consigo ouvir a verdade do outro. No desespero, eu consigo ser a esperança. No momento de desespero de alguém, ou no meu próprio. Na tristeza, eu consigo trazer alegria. E nas trevas, eu consigo iluminar, trazer um pouquinho de luz. É forte, né? E aí, dá tempo de a gente cantar essa música? Vamos rapidinho, vamos. Vamos? Eu não sei, eu não marquei o tempo aqui, mas vamos lá. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, que a gente consiga fazer as nossas preces com mais consciência e com mais amor. Até a próxima. Até. Acabamos de apresentar Consciência em Movimento, com Sandra Ribeiro. Rádio e TV Fraternal sempre sintonizada em você.